Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Copete. Vim falar hoje sobre perdoar e enriquecer. Claro, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Esse é um tema amplo, complexo e que eu venho amadurecendo muito, né, nessa trajetória como terapeuta mesmo, entendendo na minha própria vida e também levando esse conhecimento, essa sabedoria para os meus clientes. Uma grande dor que surge na vida de muitas pessoas é a manutenção de ressentimentos, rejeições, raivas. Eu falo muito sobre isso aqui no canal, já tem vários vídeos, né? Porque quando eu fiz o Theta Healing, as formações de Theta Healing, eu tive esse conhecimento, né? A gente já sabe o quanto que não é interessante que a gente guarde mágoa, a Bíblia fala isso, as religiões, enfim, tudo aquilo que nos leva ao bom caminho nos recomenda que a gente não guarde mágoa, raiva, rancor, vingança, né? Mas isso é algo que muitas vezes é difícil, desafiador para muitas pessoas, né? Muitas pessoas vivem experiências realmente dolorosas. Eu acompanho meus clientes nas sessões de Theta Healing. A grande beleza disso tudo é conseguir ajudar, auxiliar a ressignificar isso, a mudar isso, porque é um grande peso. Por que não prospera quando a gente tem essa dificuldade de perdoar? Porque quando a gente mantém essa dor, nós mantemos em nós, no nosso sistema energético, no nosso corpo, tanto que muitas vezes se somatiza, né, se transforma numa doença. E quando não se torna uma doença, se torna restrição em vários níveis. A pessoa não consegue ter fluidez na vida profissional, na vida financeira, na área de lazer, a espiritualidade. Muitas vezes a pessoa inconscientemente se sente culpada, porque ela até quer perdoar, mas ela não consegue. Então eu quero trazer essa reflexão de que perdoar não é conviver. Isso é algo que por muito tempo me trazia a reflexão e a incompreensão de algumas pessoas. Eu, como qualquer pessoa, já tive desafios, né? Passei por dores, né? Fui ferida, feri também outras pessoas no decorrer da minha jornada. Isso é natural, isso faz parte de ser humano, errar, né? Mas desde a gente liberar o auto-perdão, quanto a gente perdoar as outras pessoas, isso é revolucionário. A pessoa que não se perdoa, ela se mantém em níveis da escala das emoções de culpa, é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. A pessoa se pune, autopune, através do que? Da autossabotagem. Eu vivi isso, gente, já na minha história, por um bom período. Eu me culpava por algumas situações e eu mantinha essa autossabotagem, minha vida não fluía. E então, observe aí, para que você, quando a gente fala da graça, né, que é algo dado gratuitamente por Deus, né, por Jesus, o que acontece com isso? É um perdão imerecido. Então é tão interessante que nas sessões de Theta Healing eu trago a conexão das pessoas com aquilo, com elas mesmas e com aquelas outras pessoas que geraram grandes desconfortos, desafios e dores na história delas. E eu trago isso, porque eu me conecto com a fonte, com o Criador, né? E está disponível naquele momento esse amor que é sem condições, o amor incondicional, para que flua através de você como um canal, no seu coração. E é tão interessante porque a maioria das pessoas pensa assim, eu não vou perdoar o outro porque ele não merece. Ninguém merece, né? Mas quando a gente não consegue liberar o perdão para o outro, nós também não somos perdoados. Por quê? Porque a gente estanca essa fonte de amor que é o nosso centro cardíaco, o nosso coração, esse chakra cardíaco. Então, quando você se disponibiliza, abre o seu coração, você retira essa pessoa do seu centro energético, do seu campo de energia, você é capaz de tirar um aprendizado daquela situação. E aí que eu quero trazer para você agora a outra reflexão, que é isso que muitas vezes gera confusão, né? Porque as pessoas às vezes associam que eu tenho que perdoar, eu tenho que conviver com aquela pessoa, eu tenho que aceitar no sentido assim de passar a mão na cabeça, de estar todo dia ali, né, tolerando mesmo a pessoa que às vezes não mudou, porque liberar o perdão não tem a ver com esperar a mudança da pessoa, ou esperar que ela se manifeste a seu respeito de alguma forma, se arrependa, não. Tem a ver com o gesto a seu benefício. Você está se libertando, você está sendo livre, tirando esse
peso energético do seu coração, do seu campo energético, para que a energia da fonte flua e você canalize, ao invés de ficar estancado, alimentando essa pessoa dentro de si, você canalize para a riqueza, você canalize para o desfrute do lazer, para a família, para o amor, para os relacionamentos, para tudo aquilo que você almeja, para a riqueza em geral, para a prosperidade, porque quem mantém ressentimentos dentro de si, né, rejeições, seja consciente ou seja inconscientemente, não consegue melhorar os seus resultados. Chega um momento da vida que a pessoa não entende por que ela não flui, né? Por que as coisas não estão dando certo? E é tudo sempre sobre você, não é sobre aquele outro, se merece ou não merece. E aí o que acontece? Não se trata de você continuar convivendo com aquela pessoa. E aí que entra um fator que eu venho estudando bastante sobre isso, aprendendo muito sobre isso, que me trouxe várias respostas e eu decidi compartilhar. O perdão é diferente de disciplina. Então é tão interessante porque a própria Bíblia mesmo, né? Vários conhecimentos, várias religiões trazem isso do perdão e uma disciplina junto. É claro que muitas vezes são regras humanas e não é por aí, mas o que acontece? Quando você perdoa alguém, né, e todo o tempo, é importante que você coloque como driver mental mesmo o perdão como algo automático em você. Você nem deixa entrar no seu coração, a pessoa fez algo ali, você já perdoa, porém você coloca uma disciplina para essa pessoa. E a pessoa pode ou não seguir essa disciplina. O que é isso, Lara, de disciplina? É algo que vai ser uma condição, realmente. Você vai falar para ela, eu te perdoo, você está perdoado, não vai permanecer na minha mente, no meu coração, no meu sistema energético, de forma alguma, você é livre, segue seu caminho, é uma possibilidade o quê? A disciplina de você não conviver mais com essa pessoa. É claro que tem muitas questões, por exemplo, de familiares, mas mesmo assim, né? Isso, por exemplo, vou dar um exemplo que gera muita contradição, muito julgamento, muita crítica quando se diz, por exemplo, de pai e mãe. Ah, mas é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa estar todo dia ali suportando muitas vezes abusos que às vezes acontecem, rejeições, ataques. Não, gente, não é sobre isso. Até mesmo pai e mãe. O que é importante você saber? É importante que honrar pai e mãe, né, de que honrar as pessoas que te deram a vida, significa aceitar eles como eles são. E se você, para aceitar como eles são, sem ficar tentando mudar, você tem que parar de fazer isso, pai, você tem que parar de fazer isso, mãe, você ou xingando ou atacando, isso é terrível, a pessoa não prospera quando ela não honra pai e mãe. Honrar pai e mãe é aceitar como eles são e às vezes manter sim uma certa distância, para que ela possa ser exatamente do jeito que eles querem ser. Eles eram antes de nós, eles são maiores do que nós, eles façam as próprias escolhas, se responsabilizem por eles, da gente no nosso lugar de filho, escolhendo viver a nossa vida, sendo grato pela vida que eles nos deram, perdoando eles pelos erros, rejeições, por toda e qualquer dor que tenha sido gerada nesse relacionamento. Isso também, gente, isso é bem complexo, e nas pessoas mais próximas, né? É claro que, por exemplo, o cônjuge, quem tem essa visão de que tem essa vontade mesmo, sente no coração de que a pessoa com quem você se une, você quer se manter sempre, né, junto como uma unidade mesmo, num casamento que não se desfaz, mas que se transforma, é muito importante fazer a mesma coisa, você liberar o perdão diante do erro do outro, conversar, ter clareza de explicar, né, o que é importante para você, até onde é o seu limite, escutar o do outro também, mas quando houver ali um erro em relação ao cônjuge, perdoar e sim, talvez colocar uma disciplina. Então, vou dar um exemplo simples, né? Se o meu marido, por exemplo, ele viaja sozinho e ele me conta, ou eu descubro que ele foi para festas, curtiu, bebeu, né? Ele não bebe, ele não faz nada disso, mas é um exemplo. E ali, aquilo, tipo assim, feriu o nosso acordo, né? A nossa aliança. E eu falo para ele, bom, a partir de agora, para que a gente continue vivendo em paz e harmonia, eu te perdoo, tá? Mas a partir de agora você não viaja mais sozinho. A partir de agora você não, eu vou junto, por exemplo. Ou a partir de agora você vai evitar viajar. Você vai viajar mais em família, você vai viajar mais, enfim.
traga a algumas situações que seja que você consiga estar em paz, sem estar cobrando, sem estar desconfiando de que ele vai fazer novamente, porque ele pode realmente ter se arrependido, né, ter confessado, ter se arrependido, mas eu não quero me separar por isso, ao mesmo tempo não quero ficar gerando desconfiança, então eu vou colocar como uma disciplina, é como uma condição para que a gente volte a se harmonizar, independente disso, né? Isso pode acontecer, por exemplo, comigo. Então, se eu me relaciono tenho uma amiga, por exemplo, que em determinada circunstância eu estou numa situação muito desconfortável por estar com aquela companhia, daquela amizade, e eu abro isso pro meu marido e ele fala, a partir de agora eu sinto muito, mas eu não me sinto mais confortável, nosso relacionamento não vai fluir bem com essa influência, com essa amizade. Então, talvez seja interessante você rever isso. Entende? Isso tudo é um acordo entre as partes para que a gente consiga perdoar o outro e consiga ter um acordo de convivência pacífico, tá? Agora, assim, eu mesma eu tenho casos, situações em família que eu já vivi experiências bem dolorosas com pessoas da minha família e que eu fazia isso, eu falava, bom, a pessoa pode fazer o que quiser, mas eu, para mim, não quero mais conviver com essa pessoa. Né, não faz mais sentido, eu era muito julgada, muito criticada na minha família, e aí o que acontecia? Hoje eu entendo que quando você quer estar perto daquela pessoa, você vai colocar uma disciplina para ela, mas você vai continuar convivendo, como eu citei o caso do relacionamento, né, amoroso, com o seu cônjuge, com o seu parceiro, se você quer manter isso a longo prazo, né, enquanto vocês estiverem vivos, permanecerem juntos, isso é uma coisa que flui muito, mas que obviamente que ocorrem erros humanos entre as partes, tá, pode ser de várias formas, enfim, agora o que acontece? Vou dar outro exemplo. Teve um determinado momento da minha vida que alguém muito próximo do meu marido, né, laço de sangue mesmo, eu evito ficar citando o nível de parentesco para respeitar, né, a própria família, mas essa pessoa muito próxima do meu marido pediu para que ele fosse avalista, né, de um empréstimo que ele estava fazendo, e eu obviamente tinha que assinar, né, era no banco, enfim, e eu tenho uma intuição muito forte e ao mesmo tempo eu também tenho um nexo de realidade, né, eu consigo observar a vida dessa pessoa e ver que ela não conseguiria honrar com esse compromisso e que a gente corria risco, e eu falei, eu não concordo, não quero. Mas como era alguém muito próximo, importante para o meu marido, ele insistiu, gerou conflitos entre nós, e eu cedi e assinei. Passado um tempo ali, o que acontece? A pessoa não honrou com os compromissos, não pagou o banco e nós tivemos que arcar, era um valor expressivo, enfim, gerou várias dificuldades. Para mim e para o meu marido, a gente arcar com essa responsabilidade. E embora tenha, né, havido várias discussões, conflitos e dificuldades para a gente se acertar, eu perdoei ele por isso, porque realmente ele não me ouviu, né, ele não respeitou aquilo que eu estava sentindo, né, e eu acabei cedendo, mas para que a gente continuasse e essa dívida que veio de terceiros não impactasse a nossa vida, não gerasse até mesmo uma separação, algo terrível, uma falta de quebra de confiança, uma cisão mesmo no nosso casamento, eu falei, a partir de agora vai ter uma condição. A partir de agora, nenhum de nós dois vai ser avalista, fiador de ninguém. De ninguém, pode ser pai, mãe, irmão, melhor amigo, o que quer que seja. Nós fizemos, então, foi uma disciplina que eu trouxe para ele e também para mim mesma, né, no sentido de que é justo que os dois, né, cumpram isso. E a gente fechou isso e nunca mais fizemos isso, nunca mais nos tornamos. Então, foi um erro que trouxe um grande aprendizado. Então, veja bem, são várias situações que podem acontecer aí na sua vida. Então, teve situações próximo à minha família que eu decidi me afastar de pessoas próximas por um bom tempo. Tá? Inclusive, tem algumas pessoas que eu me relaciono muito pouco, por exemplo, em festas de família, por respeito aos meus pais, por exemplo, estou falando várias vezes a palavra exemplo, né? Mas assim, em respeito aos meus pais, que eu me relaciono com determinada pessoa para não ferir os meus pais, porque me relacionar com os meus pais é mais importante do que
não estar na presença de certa pessoa. Porém, eu não tenho, além de eventos sociais familiares, relacionamento próximo, íntimo, com essa pessoa que me feriu mais profundamente, que me magoou e que gerou também uma reciprocidade, porque eu sou uma pessoa que eu me defendo muito bem, eu tenho muitos elementos de fogo no meu mapa, eu não sou assim, eu sou uma praticante de meditação, eu tenho muito autocontrole, desenvolvi isso, mas eu tenho um poder de me defender e de partir para a briga, vamos dizer assim, muito forte, na mesma proporção. E aí, quando é necessário, eu me coloco, eu me posiciono muito bem, porque eu me respeito muito em primeiro lugar. E isso tem que refletir nos relacionamentos, eu quero ser respeitada, né? Então, olha só a complexidade disso tudo. Só que quando eu libero o perdão para aquela pessoa, o que significa isso, Lara? É da boca para fora? Não. Realmente desejo que essa pessoa seja feliz, eu realmente desejo que essa pessoa prospere longe de mim. E tá tudo bem, entende? Não tem que ser pertinho. Se aquela pessoa tem valores diferentes do meu, se aquela pessoa não está de acordo com os princípios que eu me conecto, que eu sigo, eu não preciso mudar essa pessoa e não preciso impor nada para ela. Eu liberto para que ela seja livre, seja feliz, seja próspera, mas não necessariamente na minha convivência. Então, é um assunto bem complexo, mas que eu quero que você avalie isso. Talvez você se culpe muito, ou talvez você não consiga perdoar certas pessoas, porque você coloca a imposição de que você tem que aceitar tudo daquela pessoa, de que você tem que estar ao lado daquela pessoa, de que você tem que fazer, enfim, por panos quentes, e não é isso. Isso é se magoar, isso é se maltratar, isso é se ferir. Não é sobre isso. Você também vai estar vivendo grandes desafios e restrições. Então, perdoe todas as pessoas. Entenda claramente quem você é, o que você almeja, quais são os princípios que você segue. Tá? Vou fazer também uma aula sobre princípios, diferentemente de regra. Entenda até mesmo as regras que você quer se ajustar para estar com certas pessoas. Entenda aí quais são os valores inegociáveis para você. E aí você perdoe aquelas pessoas que ferirem esses valores, que passarem do limite que você colocou ali de uma convivência pacífica, harmoniosa. Perdoe, libere o perdão, se liberte para enriquecer, deixe o amor sem condições para todos nós que não merecemos, né, um favor imerecido da graça para essa pessoa, e coloque aí aquilo que você sente que é compatível com aquele erro, que vai ser justo, para que, se você quer conviver com aquela pessoa, vocês convivam sem que você se maltrate, se machuque, né, com aquela disciplina, ou então libere aquela pessoa para que você não conviva com ela, tá tudo bem, você vai viver em paz, vai liberar o outro para viver em paz, e isso, gente, é libertador, tá? Avalie, reflita sobre isso, talvez com o tempo eu fale mais. Eu não quis trazer exemplos citando nome pessoas, como eu falei já antes, né, por respeito, né, eu respeito muito a minha família, eu respeito muito, meus pais são vivos, né, e eles têm uma noção muito forte de família, de preservação, né, da intimidade familiar. Então, enquanto eles estão vivos, eu não gosto de muitas questões que dizem respeito ao meu núcleo mais próximo, pais, irmãos, a citar esses nomes, né? Quem sabe no futuro eu me sinta mais à vontade, ou um dia que eles não estiverem aqui, eu sinta que eu não estarei desrespeitando, falando, né, mais abertamente sobre papéis, né, e situações dentro do meu núcleo familiar mais próximo. Mas é isso, é só alguns insights que eu senti de trazer para que você não se sinta obrigada a conviver com a pessoa que te feriu, mas também entenda que você pode perdoar, você pode soltar essa pessoa para que ela viva a própria vida. No Theta Healing eu faço isso de uma forma muito bonita, inclusive eu faço a pessoa virando as costas e seguindo a própria vida. E a partir desse momento aquela pessoa também te liberta para você prosperar, porque é só você que está se aprisionando a ela. É muito interessante, faço todo um trabalho para que você entenda que é dos dois lados, mas basta o seu lado impacta no campo. Se uma das partes não quer, as duas partes não vão brigar e também não vão estar atreladas uma à outra energeticamente. O outro pode sentir e fazer o que ele bem entender lá internamente, mas se ele guarda raiva, mágoa, ressentimento de você,
tudo bem. Se você libertou essa pessoa, libertou o perdão, isso não vai te atingir de forma alguma. E você é muito livre para fluir nessa existência, como esse canal de amor e luz para o seu coração. Lave o seu coração, limpe o seu coração, para que esse amor, para que essa fonte jorre em todas as áreas da sua vida, muita abundância, que é isso que você merece. E aí você vai ser um modelo de inspiração para outras pessoas, mesmo não convivendo com algumas pessoas, e tá tudo bem, ok? Então é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se precisar de um auxílio, gente, na mentoria, eu ajudo em várias sessões de Theta Healing, com arquétipos. É uma sessão bem, é um acompanhamento mais profundo, tá? Também olho para os arquétipos naturais, tá? Uso astrologia. Então é só você vir aqui na descrição do vídeo para conhecer mais a mentoria Desperte Seu Poder Natural. Tem também as sessões de Theta Healing, arquétipos, astrologia. Tem os cursos aí, você que é terapeuta, tem a capacitação de transbordar dos arquétipos para você ir além e se profissionalizar, né, com uma nova técnica maravilhosa para ajudar muitas pessoas. E tem vários, eu tenho e-books, enfim, muitos produtos e serviços. Vem aqui na descrição do vídeo, acesse o meu site. É sempre uma alegria estar aqui com você. Agradeço muito por estar aqui. Até o próximo vídeo.